do nosso ombro, da nossa companhia. Porque sabe o que acontece? Terminou a festa de Jesus das Santas Chagas, vocês vão no ônibus, tudo fazendo festa, ei, alegria, e contando os milagres. E o padre pega o carro e muitas vezes sozinho vai para a sua casa, e lá o que ele vai encontrar? O quarto dele, a cama dele e um chuveiro. Nós estamos neste momento ao vivo para todo o Brasil, pelo nosso canal do YouTube da TV Evangelizar. Então vá compartilhando, curta, comenta e compartilhe. Vamos juntos, levante suas mãos em direção ao Padre e vamos cantar mais uma vez esse refrão, já pedindo que esta água viva também encharque o coração do sacerdote e de todos os sacerdotes do Brasil. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. E pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, as palavras ditas pelo Padre Everson nessa tarde possam alcançar o nosso coração e gerar frutos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vindo, Pai. Obrigado. Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, pode se assentando quem pode, já vai tomando seu lugar, seu assento. Nós estamos na festa de Jesus das Santas Chagas. Nós queremos rezar a Jesus das Santas Chagas, já começando a nossa pregação, já que a nossa pregação de hoje é a respeito das chagas do nosso Redentor, do nosso Salvador. Nós estamos toda semana falando a respeito das Santas Chagas de Jesus, e nós queremos rezar por suas chagas gloriosas. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Diga junto comigo: por suas chagas gloriosas. Suas chagas gloriosas. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fostes elevados na cruz. Foste elevado na cruz. Para que por vossas chagas. Para que por vossas chagas. Sejam curadas. Sejam curadas. As chagas de minha alma. As chagas de minha alma. Eu vos louvo e agradeço. Eu vos louvo e agradeço. Pelo vosso ato redentor. Pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo. Carregastes em vosso próprio corpo. Os meus pecados. Os meus pecados. Os pecados da minha família. Os pecados da minha família. Os pecados da minha cidade. Os pecados da minha cidade. E de toda a humanidade. E de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas. Nas vossas santas chagas. Coloco as minhas intenções. Coloco as minhas intenções. Minhas preocupações. Minhas preocupações. Ansiedades e angústias. Ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psicológicas. Minhas enfermidades físicas e psicológicas. Meus sofrimentos. Meus sofrimentos. Dores, alegrias e necessidades. Dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor. Em vossas santas chagas, Senhor. Coloco minha família. Coloco minha família. Envolvei, Senhor. Envolvei, Senhor. A mim e meus familiares. A mim e meus familiares. Protegendo-nos do mal. Protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas. Chagas gloriosas. Chagas gloriosas. A Tomé. A Tomé. E o mandando tocar. E o mandando tocar. Em vosso lado aberto. Em vosso lado aberto. O curastes da incredulidade. O curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor. Eu vos peço, Senhor. Permita-me refugiar em vossas santas chagas. Permita-me refugiar em vossas santas chagas. E por mérito desses sinais do vosso amor. E por mérito desses
sinais do vosso amor. Curai a minha falta de fé. Curai a minha falta de fé. Ó Jesus, Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, Pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Meu irmão e minha irmã, vamos meditar a palavra de Deus nesta tarde. Você que está aqui no santuário, mais uma vez seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelo YouTube, também sinta-se muito bem-vindo, abraçado por nós. Você que está aqui no santuário neste momento de pregação, evite estar caminhando, andando, conversando, falando para todo lado. Vamos nos interiorizar neste momento, escutar a palavra de Deus, a palavra de Deus que entra no nosso coração, que transforma as nossas vidas, que renova todo o nosso ser. Se você trouxe a palavra de Deus, abra junto comigo no Evangelho de São João, no capítulo 3. É uma passagem famosa que todos nós conhecemos. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. João 3, 14, 17. É o discurso de Jesus com Nicodemos. Lembrem de Nicodemos. Nicodemos era um dos anciãos lá do povo de Israel, portanto versado na lei, mestre da lei, ouviu falar de Jesus e de tudo aquilo que Jesus fazia, de tudo aquilo que Jesus anunciava. E à noite ele foi se encontrar com Jesus, e ao se encontrar com Jesus eles começam um diálogo, e Jesus começa revelando muitas coisas a Nicodemos, e é dentro desse contexto que nós escutamos o que diz Jesus. 14 ao 17. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu próprio Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 14, Jesus fala a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Repita comigo: Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo. Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. O Filho de Deus não me condena. O Filho de Deus me salva. O Filho de Deus me salva. Essa é a certeza que nós temos que ter quando nós estamos celebrando a festa das Santas Chagas de Jesus. Muitas vezes nos colocaram, e às vezes por uma catequese não tão bem feita, que Deus condena, que Deus castiga, que Deus humilha. Não. O Evangelho de hoje, que nós acabamos de escutar, o diálogo de Jesus com Nicodemos: Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que crer tenha a vida. Você crê? Diga então: eu creio. Muito bem. Eu creio na grande notícia de Deus por cada um de nós. Portanto, quando nós olhamos para Jesus das Santas Chagas, e aqui nós temos a grande imagem dele. Você que está aqui vê ele, você que está em casa também, nas missas também, ele sempre está aí, ele sempre entra nas nossas casas. Nós vemos as suas chagas redentoras. Chagas essas que foram feitas, como vai dizer no Evangelho, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Filho do Homem, Jesus. E Jesus foi levantado aonde? Na cruz. Não foi na ascensão. Ascensão é ascendeu. Ele foi por própria vontade.
ele foi levantado. Alguém o levantou. E esse alguém o colocou na cruz. E da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido. E aí nós encontramos as chagas gloriosas de Cristo. Não são mais as chagas do sofrimento, porque o sofrimento de Cristo passou. Agora, quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para as suas chagas gloriosas. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a chaga, para as suas chagas. Nós vemos as suas 5 chagas, que são sinais de amor e de salvação para cada um de nós. Isso que é bonito. Quando nós vemos Jesus e vemos as suas chagas, nós vemos o ressuscitado. E por que o ressuscitado tem que vir com as chagas? Ele poderia muito bem vir sem nenhuma chaga. Por quê? Porque os evangelistas querem nos dizer que aquele que foi crucificado é o mesmo que está ressuscitado. Não é um espírito que ressuscitou. Jesus não veio como espírito depois da sua ressurreição. Não é uma ideia, não é uma neurose, uma loucura dos discípulos por causa da dor que sentiam de ter perdido Jesus. Então começaram a criar uma loucura dizendo, não, ele apareceu, mas no fim das contas ele não apareceu. Não, quando nós olhamos para o ressuscitado, nós vemos as suas chagas. E as chagas nos dizem que o ressuscitado é o mesmo crucificado. Por isso que Jesus, nas suas aparições como ressuscitado, aparece diante dos discípulos. E qual é uma das primeiras atitudes do ressuscitado? Toquem, podem me tocar. Vejam que eu não sou um fantasma. Os discípulos tinham medo quando Jesus ressuscitado apareceu. Assim como os discípulos ficaram com medo do Cristo ali, quando Cristo foi morto, ficaram com medo do Cristo quando ressuscitou. E por isso alguns diziam, quem sabe seja um fantasma? Não. Mas Jesus vai dizer, não, não sou fantasma, sou eu mesmo. Toquem em mim. O que vai dizer quando encontra com Tomé? Toca no meu lado, coloca a tua mão no meu lado. Que lado é esse? No meu coração, que também foi chagado. E ao colocar, e nós rezamos agora, ao colocar a mão, quando Tomé coloca a mão no lado chagado de Jesus, ele é curado da sua incredulidade. Mas a palavra de Deus fala que Jesus precisou ser levantado. E ao ser levantado, ele vai atrair muitos até ele. Se nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é porque nós fomos atraídos por Jesus. É porque Jesus nos trouxe até aqui. E essa profecia bíblica, então, se cumpre na nossa vida. Porque nós fomos atraídos pelo Redentor. E o Redentor nos atraiu. E por que o Redentor nos atrai? Para nos trazer e nos dar a salvação. A salvação já é um fato consumado no Calvário há 2000 anos atrás. Mas essa salvação precisa se concretizar na nossa vida. Se nós continuamos vivendo como condenados, é porque nós não abraçamos a salvação, meu irmão. E condenação aqui não é só se você for para o inferno, não. Você pode já viver uma vida de condenado. Ou você pode viver uma vida de salvado já. Não é mágica. Não é que depois da morte tudo se resolve magicamente. Não é assim não. Nós vamos eternizar aquilo que nós estamos vivendo. Se nós vivemos como povo salvado, abraçando a salvação que nos trouxe Cristo, nós eternizaremos isso no nosso encontro com Deus. Agora cuidado, se nós estamos vivendo uma vida de condenados, nós vamos eternizar isso na nossa morte. Não é que Deus vai te condenar. Nós acabamos de falar todos juntos, o Filho de Deus não veio para me condenar, o Filho de Deus veio para me salvar. Mas essa salvação
dependeu totalmente de Cristo, porque a salvação é dom, a salvação é graça. Você não fez nada para ser salvo, eu não fiz nada, e nós não poderíamos fazer nada para ser salvo. Não tem como um ser humano ser salvo por suas próprias forças. Nós fomos salvos porque Deus se fez humano e nos salvou. Agora bem, nós precisamos abraçar essa salvação trazida por Jesus na nossa vida. Não podemos mais viver como condenados. Olhemos para as nossas atitudes de pessoas agressivas, pessoas que condenam todo mundo, pessoas que se julgam melhor que os outros, pessoas que não têm paciência para nada. Isso significa que ainda nós estamos dentro da condenação. Nós não assumimos a salvação. Nós precisamos assumir a salvação. Uma pessoa que assume a sua salvação é uma pessoa que vive na liberdade dos filhos de Deus. É uma pessoa que sabe perdoar. É uma pessoa que sabe amar. É próprio daqueles que já estão salvos, daqueles que abraçaram a salvação, amar, perdoar. Portanto, olhemos para o nosso coração e nos perguntemos, ao final das contas, aonde eu estou? De que lado eu estou? Eu estou do lado dos que são salvos, dos que foram salvos? Eu abracei a salvação trazida por Cristo? Ou eu vivo do lado dos condenados? Meu querido, se você vive do lado dos condenados, não adianta vir pedir nada a Jesus das Santas Chagas. As chagas gloriosas e benditas do Redentor é para aqueles que estão salvos. Para aqueles que ainda insistem em ficar no seu egoísmo, ficar na tragédia da falta de perdão, para aqueles que insistem em ficar humilhando os outros, viver na agressividade verbal, na agressividade física, as chagas de nosso Senhor não vão resolver muita coisa, não. Nós precisamos assumir essa salvação que foi nos trazida pelo Cristo, porque quando nós assumimos essa salvação, nós deixamos essa condenação. E então as chagas redentoras do Cristo nos tocam e nos transformam. E faz com que nós sejamos um povo diferente, um povo salvo, um povo liberto. Por isso que é importante, meus irmãos, nós tomarmos uma decisão na festa de Jesus das Santas Chagas. Você que veio de perto, você que veio de longe, não olhe para o vizinho, não olhe para aquele que veio junto com você, olhe para o teu interior e se pergunte, eu sou o quê? Eu sou do povo salvado ou eu sou do povo condenado? Enquanto estamos ainda nessa vida, nós podemos mudar. Se você ainda está na lógica dos condenados, corre, foge da lógica dos condenados. Deixe de ser escravo do diabo, corre para Jesus Cristo, para que o Cristo te toque, para que o Cristo te transforme, para que você seja uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo pai de família, um novo filho, uma nova mãe. Volte o seu coração, deixe a lógica da condenação e volte o seu coração para o Jesus das Santas Chagas. Aí sim, peça a graça que você precisa, peça o milagre que você necessita. Porque o Jesus das Santas Chagas veio para nos resgatar, para nos redimir. E como eu dizia, a salvação nos foi dada já no Calvário, há 2000 anos. O que você está fazendo com esse presente da salvação que o Cristo te deu? Muita gente não está fazendo nada, está vivendo como condenado. Nem sabe que recebeu esse presente. Nós precisamos aplicar em nossa vida a salvação que nos foi adquirida na cruz. Se você não aplicar essa salvação na sua vida, a sua vida vai continuar assim, não vai mudar nada. 99% Deus faz, 1% você tem que fazer. Você precisa aplicar os méritos da salvação, da justificação, trazida por Cristo na tua vida, na tua família, na tua cidade, na nossa sociedade. O problema é que nós não aplicamos. Nós olhamos para Jesus com toda a piedade, com todo o amor. Que bonitinho, coitadinho, sofreu muito. Ai, mas ressuscitou e acabou. E nós não aplicamos os méritos da paixão de Jesus.
Nós não dizemos: Jesus, eu aplico os méritos da tua paixão, morte e ressurreição sobre essa doença que eu estou sofrendo. Eu aplico os méritos da sua paixão e morte e ressurreição sobre esse vício. Eu aplico os méritos da tua paixão, morte e ressurreição sobre esse pecado. Eu aplico os méritos da tua paixão, morte e ressurreição sobre as minhas misérias, porque são esses méritos que nos salvam, são esses méritos que nos transformam. É graça, meus irmãos, é graça. Deus é graça contínua, mas o problema é que nós não aplicamos essa graça que Deus nos dá, e depois vivemos como condenados, como comunidade de condenados. São Paulo vai dizer nas suas cartas que nós, como cristãos, somos santos. São Paulo usa essa expressão, que todos os cristãos são santos. Não santo no sentido de estar no altar, santo no sentido de que somos curados, que somos sarados, que somos a comunidade dos salvados. E se querem, podem mudar a palavra salvado para sarados, para curados. É isso que São Paulo nos fala. Aqueles que alcançam o Cristo, aqueles que Cristo se alcança e que se deixam alcançar pelo Cristo, são a comunidade dos salvados. Aqueles que não fazem a experiência com Cristo, continuam na comunidade dos condenados. O problema, meus irmãos, que na Sagrada Escritura não existe meio término. Ou você está com os 2 pés nos condenados, ou você está com os 2 pés nos salvados. Não tem como você dizer: deixa eu ficar um pouquinho aqui com os condenados e depois eu volto aqui para os salvados. Ou deixa eu ficar com os condenados, aí quando a água começar a bater no pescoço, eu corro para os salvados. Quantos de nós já fizemos isso? Não é assim, meus irmãos. Vamos assumir essa salvação que nos foi trazida pelo Cristo no Calvário. Eu repito, eu torno a repetir, irmãos, isso é graça. É graça. Cristo não veio para salvar a multidão em geral. Cristo veio para salvar você. Do jeito que você está, como você está. Não vai te pedir contas dos teus pecados. Não vai abrir um livro e dizer: fez isso, fez aquilo, vamos calcular, colocar na balança. O lado que pesar mais você vai. Se pecou muito, fora. Se pecou pouco, vem para dentro. Não vai fazer isso não. Mas nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que somos pecadores, somos miseráveis. Todos nós somos, coitados de nós, gente. Basta 2 minutos de sinceridade conosco e a gente sabe todas as coisas horríveis que fizemos, que podemos fazer. Mas também basta 1 minuto de sinceridade para que o Espírito Santo nos impulsione a abraçar essa salvação que nos trouxe Jesus Cristo. Nós estamos falando das chagas de Jesus, as gloriosas, as benditas chagas do nosso Redentor Jesus Cristo. Quem sabe você está aqui desde o início da semana. Quem sabe você chegou para o tríduo, chegou ontem, chegou sexta, chegou hoje, está chegando agora. Essa pregação nós vamos então entrar dentro das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras nos falam os lugares onde Jesus sangrou, porque era humano, e como humano mostrou toda a sua humanidade. Então, se nós vamos nas Sagradas Escrituras, e eu quero mostrar para vocês, nesta pregação, você que está aqui, você que está em casa, os 7 lugares aonde Jesus sangrou. Nós conhecemos, pelo Jesus das Santas Chagas, os 5 lugares, obviamente, que são o seu lado, as 2 mãos, os 2 pés, 5 chagas. Mas as Sagradas Escrituras nos dá a entender e nos mostra, e isso também nos mostram os estudiosos das Sagradas Escrituras, inclusive historiadores, que foram 7 lugares aonde o Cristo derramou o seu sangue. Além das suas 5 chagas, existem outros 2 lugares em que o Cristo derramou o seu sangue. E esses 2 lugares são lugares específicos para cada um de nós. Assim como as Santas Chagas também são lugares específicos da nossa vida, de todo o nosso ser. Portanto, quando nós vamos no Evangelho
de São Lucas, capítulo 22, versículo 44, nós escutamos o evangelista Lucas nos dizer: cheio de angústia, orava com insistência, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíram por terra. O primeiro lugar aonde o Senhor sangrou na sua paixão foi no Getsemane. E essa é uma condição física, e nós sabemos pela ciência, isso não aconteceu só com Jesus, pode acontecer com muitas pessoas, inclusive com eu e você. Quando nós estamos baixo de uma pressão psicológica ou de uma opressão muito forte, as veias próximas da nossa pele, dos nossos poros, elas vão se tornando cada vez mais carregadas. E em um certo momento elas podem se romper. E o nosso suor, em vez de ser água, essas veias se rompem e saem pelos nossos poros, como se fossem sangue. E foi isso então que aconteceu a Jesus. Não é que saiu sangue sem parar de Jesus, mas diante da sua decisão, porque Jesus está no Getsemane, Jesus poderia muito bem ter dito: eu não vou para a cruz. Ah, padre, mas ele era Deus, né? Era fácil, ele era humano. É próprio da nossa natureza humana o instinto de vida. Quando nós estamos correndo perigo, nós fazemos o quê? Corremos. Quando nós sentimos um perigo perto de nós, vem o quê? Vem o medo, que nos fala: cuidado. Ninguém vai colocar a mão no fogo em livre consciência. E se você colocar a mão no fogo, mesmo que você não tenha a vontade de tirar a sua mão, o seu próprio instinto vai fazer o quê? Tira. Porque é próprio da nossa existência humana e é inato na nossa humanidade o instinto de defesa. Jesus no Getsemane está sofrendo uma grande opressão. Qual é a opressão que Jesus está sofrendo? Vou para a cruz ou não vou para a cruz? Realizo a vontade de Deus ou não realizo? Esse é o primeiro sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele começa a suar sangue. Porque ele está baixo uma pressão terrível psicologicamente. Porque, meu irmão e minha irmã, ir para a cruz naquele tempo não era uma coisa bonitinha. Não era ir para os corredores de morte que existem em vários países, onde te aplicam uma injeção e aplicam uma injeção para aqueles que são condenados por crimes graves. Não é ir para uma eutanásia, como alguns vão. Não. Ir para a cruz supunha humilhação. Ia ser espancado, ia ser humilhado, ia sofrer tudo aquilo. Vou ou não vou para a cruz? E diante dessa opressão que Jesus sentia, diante desse medo, diante desta angústia extrema, e diante dessa dúvida também, Jesus nos diz, na sua oração, que seja feita a vossa vontade. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Aqui Jesus adquire para nós algo impressionante no Getsemane, que nós nem nos damos conta. Quando Jesus soa sangue, e quando Jesus coloca a vontade de Deus acima de todas as vontades, Jesus está dizendo para cada um de nós: nós podemos realizar a vontade de Deus, por mais difícil que seja, pelos méritos do suor de sangue do Cristo, nós podemos sim realizar a vontade de Deus na nossa vida. Segundo lugar, aonde nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue antes da sua crucificação, foi a sua flagelação. Ele foi flagelado. O Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais próximo de Jesus, fala que Pilatos mandou açoitar Jesus. Aquele tempo, meu querido e minha querida, o açoite não era uma brincadeira não. O açoite dos romanos não era para matar, mas era para deixar a pessoa agonizando. Não ficava só vermelho o corpo de Jesus. O açoite arrancava a carne. O açoite rompeu veias de Jesus. O açoite provavelmente abriu
certas partes do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no açoite, na ponta dos açoites, se colocavam como pregos, se colocavam como ossos, e aquela ponta que pegava na carne. Esse é o segundo lugar aonde nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, aonde nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue. Muito bem, os romanos mandavam dar 40 açoites, mas era 40 menos 1, 39. Por quê? Porque não podia matar a pessoa. O açoite romano não podia matar, mas o açoite romano podia deixar a pessoa agonizando. Por isso que quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós vemos que quem era cidadão romano não podia de maneira alguma ser açoitado. Porque só pior do que o açoite como castigo era a cruz. E Pilatos então mandou açoitar Jesus. 40 menos 1, dá quanto? 39. 39 açoites nosso Senhor Jesus Cristo levou. Quando nós vamos pesquisar, e aqui nós vemos questão de medicina, e quem sabe alguém de vocês estudou medicina, eu estudei teologia, mas nós sabemos pelos estudos que existem 39 famílias de vírus, que são geradores de outros vírus e de outras pragas. São eles que geram tudo. São 39 famílias que geram todas as pragas, que geram todas as doenças. Não tem outra. É dessas 39 que descendem todas as demais. Quando nosso Senhor Jesus Cristo sofreu a flagelação, os 40 golpes, quando aqueles 40 golpes rompiam as suas veias, arrancavam a sua carne, arrancavam os seus músculos, Cristo nos curava de todas as enfermidades físicas. Se primeiramente lá no Horto das Oliveiras, pelos méritos do seu suor de sangue, Ele nos dava a graça da firmeza para fazer a vontade de Deus, agora com a sua flagelação, Ele cura os nossos corpos doentes. Ele nos cura das doenças físicas. Ele nos cura dos vírus que andam por aí. Não foi à toa que Ele levou esses 49 golpes, esses 49 açoites que dilaceraram todo o seu corpo. Ele fez tudo isso para nos curar. Portanto, Deus não pode só curar a nossa dor de cabeça. Deus pode curar também o câncer. Deus pode curar também qualquer tipo de enfermidade. Deus pode sim curar uma pessoa que está em estado terminal, pelos méritos de Cristo. Cristo pagou esse preço. Pagou claro na cruz, mas nós vemos de maneira mais clara na sua flagelação. Qual é a tua enfermidade hoje? A tua, não do teu vizinho, nem da tua vizinha, nem do filho, nem da mãe. Qual é a tua enfermidade hoje? No açoite de Jesus, quando a carne de Jesus era rompida, quando o sangue de Jesus esguichava por causa daquele açoite, essa enfermidade que você está padecendo, estava sendo pagada, estava sendo liquidada pelo sangue de Jesus. Seja uma dor de cabeça crônica, uma enxaqueca, seja um problema de estômago, seja uma simples gripe, seja um câncer, seja uma doença grave, uma doença hereditária, uma das doenças raras, o Senhor Jesus já pagou isso, lá no seu açoite. Por isso, aplique os méritos do açoite de Cristo sobre essa sua enfermidade. Não tenha medo de aplicar isso. Não precisa ficar falando 24 horas para Deus da tua enfermidade. Deus sabe o que você está sofrendo. Ele não é indiferente. Ele é o Deus conosco. Mas dê o passo. Jesus, eu aplico sobre a minha enfermidade os méritos do teu açoite. Senhor, eu aplico sobre a minha enfermidade, sobre a minha chaga, porque as enfermidades, depois nós vamos ver se dá tempo, também são as nossas chagas. Nós temos chagas também, como Jesus, mas as chagas de Jesus são chagas gloriosas. As nossas ainda são chagas de dor. Quem sabe essa enfermidade que você está sofrendo seja uma enfermidade que se gerou por causa do teu organismo. Mas quem sabe
essa outra enfermidade que você tem, esse outro vírus que você tem, é consequência do teu egoísmo, é consequência do teu pecado. Não importa, aplique os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo sobre isso. E peça que o Senhor te cure. Peça que o Senhor venha em teu auxílio. Basta dizer isso: Senhor, eu aplico, porque você já pagou a fatura. O Senhor já pagou a fatura com correção monetária de juros e tudo. Nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos aplicar isso. Segundo lugar, terceiro lugar, aonde saiu o sangue de Jesus, a coroa de espinhos. Jesus foi coroado de espinhos. E quando Jesus é coroado de espinhos, Evangelho de Marcos 15, 17, nos diz algo. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe impuseram. Jesus nos cura das nossas enfermidades mentais. Pelos méritos da coroação de espinhos de Jesus, quando aquela cabeça santa, imaculada, jorrava sangue, Ele nos curava dos nossos transtornos psicológicos. Nós vivemos em uma sociedade doente. Nós vivemos em uma sociedade doente psicologicamente. Quanta gente com doença psicológica. E ninguém de nós aqui é imune de uma doença psicológica. Ninguém. Não existe uma vacina para uma doença psicológica na qual você tome e diga: pronto, tomei a vacina contra a depressão e não vou ter depressão. Tomei a vacina contra esquizofrenia e não vou ter esquizofrenia. Ninguém de nós está imune a isso. Desde o primeiro cristão até o Papa, todos podem ser acometidos por qualquer transtorno psicológico, transtorno de personalidade. Obviamente, há alguns transtornos que já a pessoa nasce com esses transtornos, que já adquire isso. Há outros que no decorrer da vida, a pessoa vai fazendo o quê? Vai desenvolvendo esses transtornos. Mas quando nós olhamos para Jesus das Santas Chagas, que é coroado de espinhos, Ele nos traz a cura para estes transtornos. Por isso, aplique sobre a tua mente, sobre o teu psicológico, os méritos da coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meu irmão e minha irmã, que a paixão de Jesus e tudo que Ele fez durante a sua paixão é salvadora, é sanação, é sanácio. Para o português é cura. Todos os gestos de Jesus na paixão é para trazer cura para mim e para você. Primeiro gesto, Jesus cura a nossa vontade. Porque quando a nossa vontade está ferida pelo pecado, nós não queremos dizer a Deus: seja feita a tua vontade. Nós até dizemos o Pai Nosso: seja feita a sua vontade, porém escuta a minha e realiza a minha. Jesus nos cura lá no horto. Jesus nos cura das nossas enfermidades, sejam quais forem, físicas, lá na flagelação, os méritos da sua flagelação. Agora, os méritos da sua coroação. Jesus nos cura das nossas enfermidades psicológicas, dos nossos transtornos psicológicos. Se pergunte: quais são os meus transtornos que eu preciso que Jesus me cure? Uma ansiedade, um complexo de culpa, uma depressão. Quem sabe você que nos acompanha está sofrendo aí com uma depressão profunda, porque perdeu alguém, porque perdeu um trabalho, porque não se sente amado nem querido. Aplique os méritos da coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua mente, sobre o seu psicológico. Aplique os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue bendito, aquele sangue santo que escorre da cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deseja escorrer também sobre nós e nos trazer a cura do nosso psicológico. Então nós vimos, em primeiro lugar, Jesus soa sangue. Segundo lugar, Jesus é flagelado. Terceiro lugar, Jesus é coroado. Quarto lugar, agora nós entramos de cheio nas chagas.
redentoras do nosso Salvador, suas mãos. É o primeiro lugar aonde os romanos, na cruz, porque antes já haviam feito muito mal a Jesus, mas é o primeiro lugar, na cruz, em que os romanos maltratam Jesus, ferem Jesus. E agora há uma ferida de morte, porque até então, a flagelação não era para ser uma ferida de morte, porque existem registros históricos de pessoas que foram flageladas e não morreram. A coroação de espinhos não era para matar Jesus também. O evangelista ainda nos fala que a coroação de espinhos era para fazer tirar sarro da cara de Jesus, porque Jesus se dizia rei. Agora começam as chagas mortais para matar nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira chaga, ou as primeiras, porque foram nas mãos, são as mãos de Jesus. É a primeira coisa que os soldados perfuram para matar o nosso Redentor. Gênesis, no capítulo 2, final do capítulo 2, antes da tragédia do pecado, nos fala que Deus fez o ser humano do barro e soprou o alento de vida sobre o ser humano. Esse ser humano aqui não é só Adão e Eva não, é eu e você. Deus nos fez do barro, soprou o seu espírito. O Salmo responsorial nos fala que Deus fez o quê? Que Deus nos modelou com as suas mãos. Olha que bonito que o Salmo responsorial nos fala, que Deus nos fez com as suas mãos. Veja a relação das mãos de Deus, das mãos do crucificado também. E continua Gênesis nos falando que depois que Deus fez tudo, que Deus fez o ser humano é a coroa da criação. Deus olhou para toda a sua criação, viu que tudo era bom, que tudo era bonito, e entregou nas mãos do ser humano o cuidado da criação. Entregou nas mãos do ser humano a autoridade sobre tudo que há criado. Por causa da desgraça do pecado, o ser humano perdeu essa autoridade. Foi uma das coisas que o ser humano também perdeu, viu, com o pecado. Satanás roubou essa autoridade. Ele não pôde usar, mas ele roubou, não deixou o ser humano usar. Agora, quando nós olhamos para as mãos chagadas de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, essas mãos chagadas de Jesus dão a nós a graça da autoridade. Aquela autoridade que nos foi perdida, aquela autoridade da criação, que Deus havia nos dado e que por causa do pecado nós perdoamos, agora nós recebemos essa autoridade de novo, pelos méritos da crucificação de Jesus. Olha para as tuas mãos. Essas mãos aí têm poder de cura. Essas mãos aí têm poder de libertação. Olha para as tuas mãos e usa essas tuas mãos para o bem. Porque o Cristo na cruz, quando foi chagado, quando as suas mãos foram abertas, dilaceradas pelos pregos, Ele nos devolvia aquela autoridade que nós havíamos perdido por causa do pecado. Por isso, Ele vai nos falar depois da sua ressurreição, Ele vai nos dizer, lá no final, na sua despedida, em Marcos 16, 18, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno nada sofrerão, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Essa é a autoridade que o Cristo nos dá, com a sua chaga, com a chaga das suas mãos, nos devolve a autoridade, não autoridade para oprimir, não autoridade para condenar, nos dá autoridade para curar. Aplique os méritos desta autoridade nas tuas mãos, meu irmão e minha irmã. Toque nas pessoas que você sabe que estão doentes, que precisam de cura. As tuas mãos
receberam novamente a autoridade que nos foi tirada pelo pecado, mas o Cristo nos devolveu essa autoridade. As tuas mãos é instrumento de cura. Pegarão em serpentes, nada lhes fará mal. Tocarão nos doentes, e os doentes ficarão curados. Chegando em casa, ou você que está em casa, toque naquela pessoa que está doente, toque naquela pessoa que caiu no vício, reze por aquela pessoa, não tenha medo. As tuas mãos têm autoridade de filho e filha de Deus, que nos foi recuperada e nos foi dada pelo Cristo na cruz. Jesus das Santas Chagas nos dá essa autoridade. Não só nos cura psicológica, fisicamente, não só nos dá a graça de realizarmos a vontade de Deus, senão que nos devolve a autoridade. Quarto lugar aonde nosso Senhor Jesus Cristo foi ferido, os seus pés. Seus pés foram dilacerados. Nós havíamos perdido a autoridade dos lugares aonde nós estávamos. E agora, com os pés chagados de Jesus, todo lugar aonde nós pisarmos é um lugar que recebe a autoridade de Deus. Porque os nossos pés não são somente os nossos pés. Aonde nós vamos, nós levamos Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de andar por esse mundo anunciando o Evangelho. Não tenha medo de ir lá naquele bairro complicado e difícil, lá naquele lugar onde dizem que mexeram com isso e com aquilo. Os teus pés têm autoridade. Os teus pés retomam aquilo que nos foi tirado. O que nós víamos da terra prometida, não é? Já temos a terra prometida. A terra que da obra nos foi dada, e o Padre nos falava isso na quinta-feira, deixou isso público e todos nós acompanhávamos. Mas também aquela terra lá da sua casa, sobre aquela terra você também tem autoridade. Todo lugar aonde você chegar, você leva a Deus, com os teus pés, andando, caminhando, você está levando a presença de Deus, porque as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo nos recuperam isso, nos dão autoridade. Todo lugar aonde você pisar, o mal não pode mais prevalecer, porque isso foi dado por Jesus na sua chaga. Não é mérito nosso, é mérito dele, é ele que nos deu. Portanto, se tem alguma coisa má lá na sua casa, quando você chegar, agora que você tem consciência disso, e colocar os seus pés, o mal bate em retirada, não pode mais ficar. E você também pode tocar nos outros, para que os outros sejam curados, porque as suas mãos também são mãos de cura. Para de usar os teus pés para levar fofoca. Para de usar os teus pés para levar condenação. Os teus pés e os pés de Jesus lá na cruz dão aos teus pés, dão aos teus passos autoridade para levar o anúncio do Evangelho, para levar a alegria. Quinto lugar e último lugar, aonde nosso Senhor Jesus Cristo foi ferido, o seu lado aberto. Vai nos dizer o Evangelho de São João, e João insiste muito nisso, do sangue e da água, seu coração ferido. Evangelho de João 19, 33, 34. Chegando até Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aqui termina a missão de Jesus. Estamos na véspera da Páscoa. Os crucificados não podem, de maneira alguma, ficar aí, porque Jerusalém, os crucificados não podem ficar na cruz. Todo mundo está chegando para celebrar a Páscoa. Jesus foi morto às pressas, porque já vamos celebrar a Páscoa. Precisamos tirar os crucificados. E por que deveriam romper então as pernas dos crucificados?
Porque os crucificados, quando estavam crucificados, eles se levantavam para poder respirar, e se apoiavam na cruz, no seu pé cravado, para poder respirar. Porque quando o crucificado deitava, ele estava sendo asfixiado pelo seu pulmão. Então ele fazia o quê? Se levantava para poder respirar. Então dizem que dos dois que foram crucificados com Jesus, quebraram os seus joelhos. Mas a Escritura nos diz que de Jesus não poderia se quebrar nenhum osso. Então nos diz que o soldado, vendo que Jesus já estava morto, se aproximou de Jesus e traspassou, feriu o lado de Jesus. E do lado de Jesus saiu imediatamente sangue e água. Clinicamente, meus irmãos e minhas irmãs, para que de um coração saia sangue e água, literalmente, esse coração precisa ser rasgado. E o coração de Jesus então é rasgado. O coração de Jesus então é dilacerado totalmente. Para quê? Para que a gente possa entrar. Olha que lindo isso. Ele não só nos dá firmeza na nossa vontade, Ele não só cura as nossas enfermidades físicas, Ele não só cura os nossos transtornos psicológicos, Ele não só nos dá autoridade sobre os nossos pés, autoridade sobre aonde nós pisamos, Ele não só nos devolve autoridade sobre as nossas mãos, nos faz agente de cura, mas Ele também abre o seu coração, para que a gente possa entrar no seu coração e morar no seu coração. Porque aquilo que nós dizemos dentro do coração de Jesus, e aquilo que nós rezamos na alma de Cristo, dentro do seu coração, escondei-me, dentro da chaga do teu coração, escondei-me. Porque quando nós entramos dentro da chaga do Senhor Jesus, nós encontramos repouso, nós encontramos alívio, nós encontramos sentido para tudo que estamos passando, para tudo que estamos vivendo. E dentro do coração de Jesus, com confiança, nós podemos descansar. Jesus também nos cura interiormente. Portanto, meu irmão e minha irmã, nos aproximemos desse Jesus que faz tudo isso, por amor a cada um de nós, que nos cura, que nos liberta, que derrama o seu sangue preciosíssimo sobre todos nós, que nos acolhe, que é misericórdia. E por que Ele é misericórdia? Porque Ele pega a tua miséria. Porque misericórdia é isso, misere, do latim, miserere, do latim, é miséria. Córdia é coração. Por que Ele é misericordioso? Porque Ele pega a tua miséria e coloca no coração dEle. E transforma aquela tua miséria na misericórdia dEle. Portanto, aplique os méritos das santas chagas de Jesus no seu coração e na sua vida. Vai se levantando e vamos rezar juntos, pedindo isso ao Senhor Jesus das santas chagas. Jesus, nós queremos aplicar nas nossas vidas os méritos das tuas santas chagas. Aplicamos, Jesus, sobre a nossa vontade, o mérito do teu sangramento no Horto das Oliveiras. Aplicamos, Jesus, sobre o nosso físico, sobre os nossos órgãos, sobre o nosso corpo físico, os méritos da tua flagelação na cruz. Aplicamos sobre as nossas mãos, Senhor Jesus, os méritos que nos trazestes na tua crucificação, os méritos da autoridade que nos foi dada, para que em todos aqueles que tocarmos sejam curados pelo teu preciosíssimo sangue. Aplicamos sobre os nossos pés, Jesus, a autoridade que nos foi dada através das suas santas chagas, das tuas feridas dos teus pés. E aplicamos, Jesus, sobre todo o nosso ser, os méritos da chaga do teu coração. Refúgio seguro para todos nós que somos da tua comunidade, que somos teus discípulos e tuas discípulas. Vamos cantar. Vamos pedir isso, que o sangue redentor de Jesus envolva todo o nosso ser. Desejo ser lavado por teu sangue, Nosso coração. e ver sair
Proclame isso, que o sangue de Jesus cura. Peça que Jesus te cure. Cura, Jesus, o nosso psicológico, cura o nosso físico, cura o nosso espiritual, Jesus. Toca-nos com tuas chagas benditas. E nós aplicamos, Jesus, os méritos das suas chagas sobre nós, sobre as nossas famílias. Aplicamos os méritos das tuas chagas sobre as nossas enfermidades físicas e espirituais. Mais uma vez, toda a igreja, o teu sangue cura. Solta a tua voz. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. E nós te agradecemos, Jesus, pelas maravilhas que vem fazendo no nosso meio. E te agradecemos porque o teu sangue redentor nos cura, nos curou e continuamente continua nos curando de todos os males. Bendito seja hoje e sempre. E damos uma salva de palmas ao nosso Senhor, a Jesus das Santas Chagas. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. amém. Levante suas mãos e cante. Teu sangue cura. Teu Sangue cura, Senhor. Teu sangue cura. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar. Mais uma vez com fé. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Nós vamos